Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai discutir sobre o fundo imobiliário HGRU11. A gente vai discutir se compensa ou não vender as cotas desse fundo imobiliário, devido ao tanto que ele subiu. Então, atualmente, ele vem sendo cotado a R$ 136 reais, e se a gente comparar aqui nos últimos meses, a gente vai ver uma alta realmente muito grande, aqui por volta de 14% no preço desse fundo imobiliário. Lembrando que uma alta de 14% para ações não é muita coisa, mas para fundo imobiliário, como ele acostuma, como geralmente ele mexe menos o preço, é uma alta aí bem relevante. E aí muita gente está se perguntando, poxa, será que no preço atual compensa vender o HGRU a R$ 136 reais e comprar algum outro fundo que esteja mais barato ou com maior potencial de dividendos? Bem, muita gente vem fazendo essa pergunta porque problema o HGRU não tem. A grande questão é que ele acabou realmente subindo bastante. E ele é um fundo muito interessante. Porque quando a gente compara o CDI, o IFIX, que é a média de rentabilidade dos fundos imobiliários, e o HGRU, a gente vai ver que o rendimento do HGRU, isso considerando a oscilação da cota, mais o rendimento que ele pagou, isso obviamente desde lá de 2018, quando esse fundo entrou na Bolsa de Valores, a gente vê que o rendimento dele é muito maior do que a média dos outros fundos imobiliários. Isso por conta de que, obviamente, ele é um fundo bem mais interessante do que a média. Ele deu um retorno aqui de quase 120% contra quase 40% da média dos fundos imobiliários. Isso justifica ele ter subido tanto nesses últimos meses, porque o mercado voltou a reagir, os juros de longo prazo e de curto prazo também já começaram a cair, e antes as cotas de fundos imobiliários, que antes estavam realmente muito baratas, agora começaram a subir um pouco. Na minha opinião, ainda tem muito mais ainda para subir, mas já subiu aí um bom tanto. E o HGRU, ele é um fundo interessante porque ele se auto-intitula como um fundo de renda urbana. Então ele tem tanto imóveis educacionais quanto imóveis também de varejo, tanto alimentício quanto supermercados e também o varejo de vestuário, de roupa da Pernambucanas, por exemplo. Que são lojas ali que ficam na rua, por exemplo, um supermercado que tem um estacionamento, que tem um supermercado, uma loja da Pernambucanas que você entra para comprar roupa, e tem também algumas faculdades, alguns campos de faculdades dentro também do seu portfólio. Uma coisa importante da gente perceber é a vacância desse fundo imobiliário, que durante muito tempo segue em 0, 1%. Então aí é realmente uma vacância muito baixa. É um ponto muito positivo, porque a vacância, quando um fundo fica com os imóveis vagos, isso é realmente bem ruim. Porque você deixa de ganhar dinheiro com o potencial aluguel que aquele imóvel poderia estar pagando, ao mesmo tempo que você tem ainda condomínio, que você tem IPTU para pagar desse imóvel que está vago. Então, o imóvel vago, ele não só deixa de gerar resultado, como ele também gera despesa a mais para o fundo. Por isso que isso é tão ruim. Então é muito importante a gente buscar fundos imobiliários com uma baixa vacância. Um outro ponto importante aqui também é o vencimento dos contratos. A gente vê que contratos aqui a gente tem só um pouco para vencer lá em 2026 e a grande maioria mesmo só vai vencer lá depois de 2027. Ou seja, isso dá uma tranquilidade para o investidor muito grande. E também as revisionais dos contratos devem acontecer aqui com o tempo. Quando a gente vê aqui, a gente vê que grande parte desse fundo imobiliário ele vai ter reajuste lá no mês de setembro. Então, muito provavelmente, lá para outubro, novembro, a gente pode ver ele aumentando ainda mais os rendimentos que ele vem pagando. Atualmente, a gente vê que a exposição por locatário, ou seja, quem que está alugando os imóveis dele, o maior locatário acaba sendo o Carrefour, tem também essa empresa aqui, aliás, essas duas empresas de educação, tem a Pernambucanas, tem outros locatários também. Então essa diversificação aqui é interessante para que caso a gente tenha um problema com um dos locatários, por exemplo, uma recuperação judicial, isso não vai afetar tanto assim o fundo. A gente percebe aqui que 32%, quase um terço desse fundo, é do setor educacional, é de imóveis de educação, que seria tanto da Anima quanto da outra empresa, da Educus. E aí acaba acontecendo que esses imóveis não são tão bacanas assim. Porque se a empresa que está alugando esses imóveis acabar saindo, poxa, vai ser um grande problema para o fundo colocar uma outra empresa educacional no lugar, porque esses imóveis são muito específicos para empresas de educação. Então isso aqui é um ponto de grande atenção do fundo imobiliário. Mas quando a gente faz uma análise do HGRU, esse ponto aqui seria realmente o maior problema do fundo, porque todo o resto do fundo imobiliário vem indo muito bem. A parte de varejo de vestuário da Pernambucanas, a parte de varejo alimentício que ele tem de supermercados, a grande maioria dos contratos são atípicos,
E na verdade, quando a gente compara o preço atual de R$ 136 reais e projetando o dividendo, considerando que ele não vai subir, apesar de eu acreditar que vai, então essa aqui é uma projeção bem conservadora, aí eu acredito que ele mantenha aí pagando 85 centavos pelos próximos 12 meses, dá um dividend yield projetado de 7,5% ao ano. E quando a gente compara com os outros fundos imobiliários, e essa tabela aqui é uma tabela que eu tirei lá do dashboard que eu estou construindo para falar sobre a carteira do canal, então é uma série nova que a gente está trazendo aqui, que a gente vai colocar um episódio novo dessa série por semana, então eu recomendo que você assista. Então quando a gente analisa com os outros fundos imobiliários de tijolo, a gente vê que o HGRU está aqui, pagando um dividend yield projetado de 7,5%. Então, na minha visão, ainda não compensa vender o HGRU para comprar outros fundos com um yield maior, porque essa diferença entre esses dois yields não é tão grande assim ainda. Obviamente, se o HGRU continuar subindo e esses outros fundos acabarem não subindo tanto assim de preço, a troca acaba sendo mais favorável. Mas no momento atual, na minha opinião, não, porque você vai ter que pagar DARF, vai dar uma certa dor de cabeça. Então, eu prefiro, no momento atual, conseguir continuar aí segurando as cotas de HGRU. Mas, obviamente, essa é a minha opinião. E caso você queira vender o HGRU para outros fundos imobiliários e comprar com esse dinheiro outros fundos imobiliários que vão pagar um dividend yield até maior, poxa, fica à vontade. Aí você faça o que quiser com os seus investimentos, mas, obviamente, essa não é a minha visão como investidor. E esse vídeo vai chegando ao fim. Se você gostou, se inscreva no canal. E eu vou estar recomendando agora o vídeo da carteira do canal que saiu ontem. Gente, forte abraço e até mais.